E a gente continua repercutindo. Infelizmente, aquela tragédia que chocou e entristeceu toda a Paraíba, imagens e assunto que rodou o Brasil inteiro e que aconteceu na última terça-feira. Quando um ônibus, esse ônibus aí na tela, um ônibus escolar, tombou em uma ladeira entre as cidades de Cuitegi e Pilões, no interior do estado, tirando a vida de 2 adolescentes. Esses dois aqui, ó. De um lado, Gustavo Belo, só 13 aninhos, só 13 aninhos. E do lado de cá, a Maria Antonella, 16 aninhos. Ao todo foram 31 feridos. 3 vítimas desse acidente permanecem internadas no Hospital de Trauma aqui da capital. E é para lá que a gente vai ao vivo agora falar com a Vanessinha Costa, principalmente, Vanessinha, para atualizar o estado de saúde dessas vítimas. Bom dia para você, bom trabalho, bem-vindo ao Correio Manhã, Vanessa. Bom dia, João, para você, para todo mundo que acompanha nosso Correio Manhã nessa quinta-feira, semana bem difícil para os paraibanos, principalmente para quem é daquela região que vivenciou de muito mais perto as consequências desse acidente. Nós atualizamos aqui, direto do Hospital de Emergência e Trauma, porque dos 29 feridos, além das 2 mortes que nós sentimos muito, do Gustavo Belo e da Maria Antonella, dos 29 feridos, 8 deram entrada aqui no Hospital de Emergência e Trauma em João Pessoa, alguns em ambulância do SAMU, outros vindos em carros particulares. E dos 8 que deram entrada aqui na terça-feira, 3 ainda permanecem internados. Desses 3 internados, a gente atualiza o estado de saúde de um adolescente de apenas 15 anos que continua com quadro clínico estável, sem piora de ontem para hoje. É um boletim que se mantém igual, de acordo com o último boletim do Hospital de Trauma emitido na manhã de hoje. Além disso, uma outra pessoa, uma mulher de 35 anos, também se mantém internada com quadro clínico estável. E uma terceira pessoa que seria a jovem de 18 anos, Ana Flávia, que infelizmente acabou sofrendo aí a amputação da mão devido aos ferimentos, à gravidade dos ferimentos desse acidente. Também permanece internada sem previsão de alta, porque no caso dela, em específico, o procedimento cirúrgico demanda cuidados adicionais, como a administração de antibióticos, curativos, suturas e outros detalhes relacionados à cirurgia. Ontem pela manhã, quando entramos aqui no Correio Manhã, haviam 4 pessoas internadas, hoje existem 3. A 4ª pessoa, que foi quem teve alta, é o motorista do ônibus. Esse motorista teve alta no dia de ontem, saiu discretamente pelo portão dos fundos do Hospital de Trauma, ele não saiu aqui por essa entrada principal de onde nós falamos, para que não houvesse interrupção ou tentativas ali de diálogo com a imprensa ou com a população de modo geral. Então, para evitar algum tipo de constrangimento ou de conflito nessa saída, o hospital liberou a saída dele de forma mais discreta, com um amparo pelos fundos do hospital. Então, o motorista já teve alta hospitalar, já deve retornar para suas atividades normais. E a gente relembra que ele vai ser ouvido pela Polícia Civil para trazer o relato dele, trazer um novo depoimento após a cena do acidente, para poder descrever, então, na visão dele, o que aconteceu, quais foram as atitudes que ele tomou naquele momento, no qual o ônibus acabou perdendo o controle e capotando aí entre as cidades de Pilões e Cuitegi, na Ladeira do Espinho, na última terça-feira de manhã. A gente segue acompanhando essas atualizações, tanto na saúde, como também nos procedimentos relacionados à investigação desse acidente. Mais uma vez, reforçamos que sentimos muito e temos a nossa solidariedade com todas as famílias envolvidas nesse trágico episódio na nossa Paraíba. João. Tristeza, triste demais, viu, Vanessinha? Obrigado pelas informações, pelas atualizações. Eu não estou aqui para defender o motorista, até porque uma testemunha flagrou dizendo que ele estava em alta velocidade. Mas também não vamos colocar tudo nas costas dele não, gente. Ele vai ser ouvido, vai contar tudo o que aconteceu. E eu continuo dizendo ainda que esse motorista, ele evitou uma tragédia ainda maior. Eu estou dizendo isso e a perícia vai mostrar isso também. Porque assim que ele percebeu que o ônibus perdeu o freio ou o controle, ele conseguiu tombar esse veículo. Posso estar errado, não sou nenhum perito, é a minha visão aqui de fora, é a minha opinião. Porque se esse ônibus desce aquela ladeira, meu amigo,
aí você pode ter certeza que a gente ia estar falando aqui de uma tragédia ainda maior. E quando eu falo para não colocar toda a culpa nas costas do motorista, é uma verdade. É só você olhar um ônibus totalmente sucateado, um ônibus que não tinha tacógrafo, por isso que não vai dar para aferir, para saber a velocidade que ele estava, um ônibus que não tinha cinto de segurança, o pneu estava careca, e se duvidar que pode ter perdido o freio, a perícia também vai analisar isso, se duvidar, não era feita nenhuma manutenção. Agora a culpa é de quem? Da prefeitura, que não fiscaliza, e também da empresa, que foi omissa. Lamentável, né? E o último adeus a Maria Antonella e também ao Gustavo Belo parou a cidade de Pilões, no interior do estado, isso ontem. Um momento de dor, revolta e inúmeros questionamentos. A nossa equipe de reportagem esteve no sepultamento e conversou inclusive com as famílias dessas duas crianças. Vamos acompanhar. Aplausos e sob forte comoção de amigos, familiares e conhecidos. Foi assim que os corpos de Fátima Antonella, de 16 anos, e Gustavo Batista, de 13 anos, deixaram a igreja matriz do município de Pilões, na Paraíba. Só Jesus sabe, né, esse momento que estamos passando, toda a família, amigos. E eu não esperava perder meu filho tão novinho, com 13 anos apenas. Era um menino amável, era um menino estudioso, era o foco dele, eram os estudos. E também na igreja que ele pediu, mãe, eu vou ser coroinha, achei. Eu disse, então vá, meu filho, siga o que você quer. Então ele cumpriu. E nós, como os pais dele, o que podemos fazer, o que fizemos por ele, a gente fez em vida. Sua saudade, meu amor, meu presente de Deus, meu presente que eu achava que que eu não ia ter um filho e Jesus me deu esse presente. Eu agradeço por tê-lo. E hoje está com o Senhor, mas o que foi feito, meu amor, foi feito com muito amor e carinho por você. O cortejo que seguiu até o cemitério São Miguel foi acompanhado por boa parte da população, que se emocionou ao ver os caixões passarem. A gente fica muito abalado com isso que aconteceu, porque isso é muito triste para a gente que é pai, que é mãe, é muito triste. Não tem palavra para falar não, porque conheço a família e ela é muito minha amiga, me via muito educada, feliz da vida dela, tinha tudo na frente. Deus levou. Gustavo também. Gustavo, conheci o pai dele, são meu amigo, e a mãe dela é minha amiga de infância, são gente boa. Durante o enterro, a cidade chorou junto às famílias enlutadas. Só sei uma coisa, minha filha não volta, não é isso? E retornar à vida com meu filho Arthur, dar toda a força para ele, que ele que presenciou tudo, viu tudo. Essa semana ela chegou para minha mãe e perguntou qual era a dor maior de enterrar uma mãe enterrar um filho, ou um filho enterrar uma mãe. Aí a mãe dela foi e disse, minha filha, que conversa é essa? Ela disse, não mãe, qual é os dois? Aí a mãe foi e respondeu, é a mãe enterrar um filho, a dor maior que tem é essa. Aí ele e ela responderam, não, a dor maior somos nós, filho, enterrar uma mãe. E eu não quero perder vocês. Aí houve essa fatalidade com ela. Ela estava atrás de mim com a colega dela. Aí eu percebi que como se o carro estivesse mudando de marcha. Aí do nada soltou de uma vez, eu percebi. Aí eles livrou assim uma curva, a mulher caiu com um rapaz lá. Aí eu percebi, eu se segurei logo no ferro. A gente estava ali na parte mais alta, tinha uns bancos assim, aí tinha uma parte mais alta, a gente estava nela. Aí quando segundo relatos disseram que ela se levantou para ir me abraçar, assim, me salvar, porque eu estava na frente dela. Aí ela gritou, Arthur, Arthur, já tinha ido-se embora. A dor dos familiares, compartilhada com a população de aproximadamente 7 mil habitantes, que se questiona o que verdadeiramente aconteceu para que uma simples ida às instituições de ensino se transformasse em uma grande tragédia, que não só terminou com a morte desses dois adolescentes, como também deixou cerca de 30 pessoas feridas. Representantes da Prefeitura Municipal explicaram que as mudanças de veículo e motorista não foram autorizadas pela gestão e todas as medidas quanto à fiscalização dos ônibus locados estão sendo adotadas. A Prefeitura se solidariza com todas as famílias envolvidas no acidente
Desde as primeiras horas de ontem, a prefeita Soraya Salles, ela já determinou a equipe que faça o levantamento de todo o ocorrido. E como ontem é o primeiro dia de comoção e hoje se estendeu com o sepultamento das vítimas, conseguimos apurar que o proprietário contratado da prefeitura, ele substituiu o veículo sem fazer qualquer comunicação prévia. Ontem foi o dia 1º, ou seja, o primeiro dia do mês, onde o veículo foi substituído. Inclusive isso já está constando no próprio depoimento do motorista que estava conduzindo o veículo do fatídico. Então a prefeitura já instaurou o processo administrativo, oportunizando o princípio do contraditório e ampla defesa, para assegurar as informações e a punição precisa a quem de fato deu causa à infração que resultou com os 2 falecimentos dos jovens e as demais pessoas que de forma tiveram que se deslocar até o hospital para conseguir atendimento. Outra perícia, dessa vez na parte mecânica do ônibus escolar, vai ser feita. E os detalhes que esclarecerão essa tragédia, que deixou o brejo paraibano de luto, serão divulgados nos próximos dias. Vai estar em nossos corações para sempre, Senhor. Ai, meu Deus. Ai. Uma ferida que jamais será curada, né? É uma dor que nunca mais vai sair, né, do coração dessas pessoas, dos pais principalmente, mas eu peço aqui que Deus conforte, né? Que Deus traga um pouquinho de conforto para essas pessoas. Agora, no caso da investigação, o que o próprio secretário disse ali, para mim um erro coletivo e uma culpa coletiva. Não adianta agora querer achar só um culpado. A prefeitura tinha e tem que fazer a fiscalização. Está na cara que esse ônibus não passava por uma vistoria há muito tempo. Como pode levar criança e não ter cinto, não ter um tacógrafo? O pneu todo careca. Então agora... E também é o CIO não adianta achar culpado agora. 2 vidas se foram, 2 famílias destruídas. O menino de 13 anos, uma de 16 anos, que não vão voltar mais. Mas que isso não se repita. E eu falei, se fizer uma vistoria, se fizer uma análise nos ônibus, no interior do estado, na capital, muita gente vai ficar sem transporte. É o que eu estou dizendo. Porque está tudo assim, ó, sucateado, abandonado, largado à própria sorte.